Cada dia que passa parece que a imprensa brasileira confirma que ela tem a clara intenção de enlouquecer as pessoas, normalizando tudo aquilo que é absurdo e propagando isso como notícias e convencendo por vezes as pessoas de que o mundo é aquilo mesmo e de que as coisas devem sempre ser aceitas como são e de que nós não temos opção, a verdade não existe, ela está sendo buscada pelos especialistas, experts e cientistas. Essa semana, um pirômano vândalo chamado Paulo Galo colocou fogo na estátua do bandeirante Borba Gato ali na Avenida Santo Amaro, em São Paulo, estátua diante da qual tantas vezes na minha infância eu passei em frente para ir para Araçoiaba, para ir para São Roque, para ir para Mairinque, para ir para o Esporte Clube Banespa. E eu confesso que quando era criança gostava muito de passar em frente à estátua do Borba Gato. E a verdade é que a estátua sempre esteve ali e a estátua nunca fez mal para ninguém. Segundo o pirômano e vândalo Paulo Galo, ele disse que colocou fogo na estátua para fazer um apelo e abrir um debate para com a sociedade. Não deixou claro sobre o que era o debate que ele queria fazer, mas disse que ele colocou fogo na estátua do Borba Gato porque o Borba Gato era um estuprador, um violador, um homem mau. Na mesma semana, uma deputada federal famosa, polêmica, extravagante, denunciou ao Ministério Público que sofreu um atentado dentro da sua casa. Segundo a deputada, ela acordou completamente amnésica em uma poça de sangue, com 6 fraturas, sem 2 dentes e incapaz de lembrar-se do que tinha acontecido. Ainda assim, o seu marido dormia num quarto separado do dela, segundo ambos, por ter um problema de ronco. Também não sabe o que aconteceu, apenas socorreu sua esposa e com ela foi para a imprensa denunciar esse atentado, negando completamente a possibilidade de violência doméstica e alegando que a violência poderia ter sido feita por seus desafetos, pelo presidente da República, pelos filhos do presidente, e sustenta toda uma narrativa de perseguição, o que é algo muito interessante, né? A pessoa é vítima, mas ela também faz a denúncia e ao mesmo tempo fica no controle de tudo, acusa a polícia, acusa o presidente, diz que vai prender vagabundo. A deputada é conhecida por andar armada, por fazer tiro ao alvo, por enfrentar bandido na rua. Então, quer dizer, tudo isso é muito surreal, tudo isso é algo realmente indesejável, né? De você entrar em contato e ter relação com tudo isso. Mas uma vez que isso viraliza na internet, nós da Casa Real Sagrada de Sírios e do Grupo de Sábios, e eu como médico animósico, achamos que seria prudente fazer uma análise metafísica, fazer uma análise energética, facial, vibratória, corporal, física, para que as pessoas que conformam a nossa humilde audiência tenham a oportunidade de ter um certo aprendizado, justamente para compreender melhor, né, como agem os potenciais mentirosos. E por isso o vídeo de hoje está sendo feito, né? Justamente porque o nosso mundo ele é controlado, ele é governado por pessoas mentirosas. São as pessoas mentirosas que mais e melhor disputam o poder entre elas, né? Para estar nesses setores do poder da nossa sociedade, onde elas realmente podem controlar muitas pessoas e sustentar as próprias narrativas, enquanto, né, secretamente existem de uma maneira que nós, por vezes, não fazemos ideia. Então, fazendo essa análise metafísica, né, como agem os potenciais mentirosos, né? Todos eles têm o mesmo modus operandi, que é criar e promover situações polêmicas e absurdas e logo controlar a narrativa dessas situações, sempre desde uma perspectiva da vítima, né? Então, a Joyce Hanselmann é vítima de algum criminoso que entrou na residência dela, ainda que a polícia tenha deixado claro que ninguém esteve ali, só ela e o marido. Da mesma forma que o pirômano e vândalo Paulo Galo é vítima da sociedade, né? Então, desde o arquétipo da vítima, ambos sustentam uma narrativa
mas não se contentam em sustentar essa narrativa desde o arquétipo da vítima. Eles também atuam como juiz, como procurador, como justiceiro, como diplomata, como mensageiro, como office boy. É uma coisa muito interessante. Então, lembrem-se sempre disso. Os mentirosos sempre têm o mesmo modus operandi, que é criar absurdos, promover esses absurdos e logo controlar a narrativa desses absurdos a partir do arquétipo da vítima. Porém, fazendo uma análise facial e corporal, nós podemos também recolher muitíssimas informações interessantes a respeito do que realmente está acontecendo. No caso do vândalo e pirômano Paulo Galo, ele usa fraldinhas faciais, né? Então não dá para fazer uma análise, uma leitura facial do rosto dele. Mas o fato de usar fraldinhas faciais já é um sintoma de medo, né? De mentira ou de normalização do medo e da mentira. Né? Além de ser também aquilo que o cinema e a televisão popularizou no nosso imaginário, que é o bandido, né? Todos os bandidos ao longo da história da cinematografia e da publicidade da televisão são os bandidos quem cobrem o rosto, não são os mocinhos quem cobrem o rosto. Então é muito interessante analisar o Paulo Galo desde uma perspectiva imagética, plástica, né? Sem entrar na questão da personalidade psicótica, o fato de ser um pirômano, né? Imagina que você quer abrir um debate para com a sociedade e por isso você mete fogo num índio, ou num mendigo, ou num afrodescendente, né? É uma maneira de você, né, praticar a democracia segundo Paulo Galo. É por isso que eu realmente acredito que a democracia é um sistema que tem os dias contados, né? Não tem como ter um planeta sério, conectado, através de um sistema profundamente imperfeito, profundamente incapaz, profundamente insuficiente, profundamente corrupto, né, vulnerável, cheio de fissuras e contradições. Então, em pleno século XXI, que a democracia ainda seja a forma de governo mais evoluída que a humanidade conseguiu desenvolver no planeta Terra, é uma coisa muito triste, é uma coisa muito retrasada, né, que mantém a raça humana do planeta completamente retardada. Já quanto à doutora Joyce Hasselman, né, do ponto de vista da leitura facial e corporal, o que fica bastante claro, apesar dela alegar amnésia, é que ela tem perfeito conhecimento de tudo o que aconteceu. Ela realmente sabe o que aconteceu e por isso atua através de todos os arquétipos possíveis, além do arquétipo da vítima, né? Porque a Joyce ela é vítima de um atentado, mas ela atua também como justiceira, como delegada, como juíza, como diplomata, como denunciante, né, como estrela da imprensa, promotora, procuradora, advogada e etc. E todos os arquétipos possíveis dentro de um tribunal, dentro de um júri. Por que a Joyce faz tudo isso, né? Eu pergunto. Possivelmente porque ela é réu, ou porque ela é testemunha. Né? Fica no ar a pergunta. E por que a imprensa coloca esse tipo de notícia para ocupar a mente do cidadão, né, e certamente indignar ele pela capacidade que as pessoas têm de se sujeitar ao ridículo, de sustentar narrativas insustentáveis? Então eu acho que é importante no nosso vídeo a gente analisar quem foi o Borba Gato, né, para compreender se o pirômano tem razão, né, ou se tem sentido a atuação dele, ou se é apenas um caso de polícia. Para quem não sabe, Borba Gato foi um bandeirante, né? E os bandeirantes foram os responsáveis por conectar, né, o Brasil da costa com o Brasil do interior. Foram os bandeirantes que foram os responsáveis por adestrar, por, digamos assim, catequizar as tribos indígenas através do cristianismo. O que no contexto da época fez deles uns heróis, né? Não apenas os bandeirantes no Brasil, mas também os colonizadores na Espanha, né? Coisa que os livros de história não nos contam. Os livros de história
e o novo presidente do Peru alegam que os índios viviam em perfeita comunhão com a natureza na América e o homem branco barbudo europeu foi lá levando a morte, a peste, a doença e acabou com tudo isso. E as coisas não são bem assim. Eu estou até aqui com 2 livros incríveis de um grande escritor espanhol chamado Juan Eslava Galán, que é A Conquista da América contada para sépticos e História da Espanha contada para sépticos. E nesses 2 livros você tem uma riqueza de detalhes muito boa a respeito do que realmente acontecia nas Américas, no que tange as tribos, a prática de canibalismo, né, tanto de um ponto de vista ritual antropofágico, como de um ponto de vista, para algumas tribos também, da alimentação cotidiana. Né? Então o tema cristianismo e canibalismo é algo que os livros de história da escola não contam e faz com que o colonizado se veja sempre como vítima. Né? Mas não é verdade que os colonizadores europeus foram lá e simplesmente roubaram tudo, até porque eles eram um número muito menor. Você tinha ali milhares de índios dividido em centenas de milhares de tribos que já praticavam a guerra, o canibalismo, a escravidão, a prostituição, a endogamia, o incesto entre eles mesmos, né? E digamos assim que meia dúzia de europeu foi lá e acabou com tudo isso, né? E por isso que o cristianismo é um êxito, né, dentro do coração e da mente das pessoas do planeta Terra, do Brasil principalmente, que é bastante cristão e religioso, evangélico. Né? Por que tudo isso? Porque o que os índios faziam entre eles, do ponto de vista do canibalismo, da endogamia, do incesto, era 10 vezes pior e mais selvagem do que tudo aquilo de ruim que os colonizadores fizeram. Né? E é por isso que é tão importante estudar, é por isso que é tão importante aprender, justamente para que você não fique ali identificado com o sentimento de pena que você tem da vítima, quando na verdade nesse planeta ninguém é vítima, todos são cúmplices, todos são artífices, né? Então a colonização das Américas não se deu da maneira como os livros de história contam, colocando o colonizador como predador das raças indígenas. Né? Os indígenas já estavam se depredando há muitíssimas eras antes dos colonizadores chegarem lá. Né? Então, para o contexto da época, o Borba Gato realmente era um herói. Né? Da mesma forma que o cristianismo segue sendo um herói no que tange a colonização das Américas e o fim dos rituais de sacrifício em plena luz do dia, os rituais de antropofagia e rituais de sacrifício que eram realmente grandes eventos faraônicos, entende? Então tudo isso criou um problema muito sério na psique da raça humana, de maneira que hoje a imprensa, né, os meios de comunicação, as notícias, eles trabalham praticando um verdadeiro canibalismo psíquico, né, na nossa mente, normalizando e propagando como notícia aquilo que é absurdo, aquilo que é inaceitável, aquilo que é caso de polícia, aquilo que é uma narrativa insustentável. Então, quer dizer, o que a gente conclui no nosso aprendizado aqui de hoje, né? Que tanto o vandalismo como a piromania, somado a narrativas insustentáveis, é uma forma de você manter ativo o canibalismo na sociedade, ainda que ele não seja um canibalismo antropofágico formal, né, através dos nossos corpos, ele é feito através das nossas mentes, ou seja, a imprensa está cozinhando o nosso cérebro, normalizando, né, ou fazendo polêmica daquilo que é um mero caso de polícia. Então o cara é um pirômano que coloca fogo numa estátua, né? Ou seja, esse cara, ele não é um ativista que está promovendo um debate para com a sociedade, né? Ele é um criminoso que está depredando o patrimônio público, né? Alegando ser vítima da história, entre outras coisas que são insustentáveis. Da mesma forma, a deputada Joyce Anselmo pretende controlar a narrativa do que aconteceu com ela, ainda que as investigações deixem claro que o que ela está sustentando como verdade não pode ter acontecido.
E claro, dessa forma nós somos reféns, né, de pessoas verdadeiramente mentirosas, de pessoas verdadeiramente psicopatas, de pirômanos, entre outras coisas que certamente não fazem tudo o que fazem sozinhos, né? Eles contam com equipes, eles contam com cúmplices, eles contam com pessoas para que todas essas mentiras sejam sustentadas. E você que compõe a nossa nobre e humilde audiência, o que acha? Você acha que o pirômano tem razão ou tem o direito de tacar fogo na estátua? Você acha que a deputada Joyce Hasselmann está sustentando alguma mentira? Escreve aí nos nossos comentários que eu vou ter um prazer enorme em estar em contato com vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais essa reflexão, de mais essa análise metafísica, de mais essa análise akáshica, animósica e energética. Agradecemos a audiência de todos e regressamos sempre que possível com coisas interessantes para o nosso público. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.